Beleza. Bom, então, segundo ano, vamos à correção dessa lista de movimento ondulatório. Segunda lista, né, desde o retorno às aulas. Então, vamos lá. A número 1, ela é uma questão teórica e você resolve ela se você se relembrar de uma das maneiras de classificar o movimento ondulatório, né, a propagação de ondas. Então, na videoaula eu mencionei que existem ondas transversais e ondas longitudinais. Quais são essas duas ondas, a transversal e a longitudinal? Basta você se lembrar que no movimento ondulatório você tem o meio material sofrendo uma perturbação e descrevendo o movimento harmônico. As partículas do meio oscilam em torno de uma posição de equilíbrio e você tem um pulso, né, de onda se propagando. Então, o que caracterizava esses dois tipos de onda? Se o meio oscila em uma direção e a onda se propaga nessa mesma direção em que o meio está vibrando, aí então temos uma onda longitudinal. Agora, se o meio vibra numa direção e a onda se propaga no outro, numa direção perpendicular, então nesse caso temos uma onda transversal. Exemplos dessas duas. Uma onda longitudinal seria, por exemplo, a onda sonora. A onda sonora ela é classificada assim: as partículas do ar vibram numa direção e a onda vai se propagando radialmente nessa mesma direção. Agora, no caso da onda transversal, seria, por exemplo, as ondas em uma corda. As partículas na corda fazem um movimento de sobe e desce e a onda se propaga na horizontal. Então é isso que caracteriza a onda transversal e onda longitudinal. Sendo assim, qual nós podemos marcar aqui como verdadeira? Vamos ver aqui. Na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação da onda. Então tá certo, onda longitudinal, né, a vibração é igual à direção. Isso, as direções são as mesmas. Então essa aqui está correta, né? Essa aqui está correta. No segundo item, a onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é diferente. Não, nós já vimos que é igual, né? Então essa está errada. O terceiro item, na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação da onda. Também não, já vimos que na onda transversal são perpendiculares, né? O meio oscila em uma direção e a onda propaga no outro. E no último item, na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção de propagação. Sim, diferente e inclusive perpendicular. Então aqui nós temos que a alternativa correta é a letra A. Bom, vamos então à questão 2. A figura ao lado mostra parte de duas ondas 1 e 2, ou seja, esta onda chamada de onda 1 e esta chamada de onda 2, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios idênticos. Então, com base nessa figura, o que nós podemos afirmar a respeito dessas proposições aqui, nas letras A, B, C, D e E? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando ele fala aqui, superfície da água de dois reservatórios idênticos, isso aqui já está querendo te dizer, em outras palavras, o seguinte: nos dois reservatórios, as ondas se propagam de forma idêntica, ou seja, com a mesma velocidade. Não importa o comprimento de onda e a frequência das ondas formadas em cada um dos dois reservatórios. Como os reservatórios são idênticos, a velocidade da onda será a mesma. Então isso vai ser muito importante para analisar algumas afirmações aqui. Então lembre-se disso, a velocidade das ondas em ambos os reservatórios é a mesma velocidade, independente do comprimento de onda e da frequência das ondas. Então vamos lá, analisando aqui a letra A. A frequência da onda 1 é menor do que da onda 2 e o comprimento de onda 1 é maior que o comprimento de onda 2. Nessa letra A, pessoal, vejam o seguinte: para a gente analisar essa primeira parte sobre a frequência da onda 1, nós vamos ter que analisar primeiro essa segunda aqui, o comprimento de onda. Por quê? Vamos seguir o seguinte raciocínio, olha só. Essas duas figuras, elas têm o mesmo tamanho, né? Vejam aqui, ó, que tem esse tamanho aqui de referência para os dois, ó, para as duas ondas. Então ele te forneceu aqui uma figura do mesmo tamanho para ambas as ondas. Só que vejam bem, nesse comprimento aqui,
Quantos comprimentos de onda nós temos para a onda 1? Vejam que aqui ó, nós temos um comprimento de onda aqui e outro comprimento de onda aqui, certo? Tem aqui ó, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda para essa onda número 1. Já aqui embaixo, na onda 2, olha aqui ó, nós temos um comprimento de onda até aqui, temos mais outro comprimento de onda até aqui e mais outro comprimento de onda até aqui, tá? Então aqui na onda 2 nós temos 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda dentro dessa figura aqui. Sendo que na de cima nós temos só 1, 2 e 3. Ou seja, só de olhar aqui para essa figura, você percebe que os comprimentos de onda da onda 1 são maiores que o da onda 2. Ó. Se isso aqui é um tamanho de comprimento de onda da 1, a da 2 é só isso aqui. Tá vendo? Então, esse tamanho aqui é maior do que esse. Ou seja, os comprimentos de onda da onda 1 são maiores que os da onda 2. Certo? Então, essa segunda parte aqui da letra A está correta. Né? O comprimento de onda da onda 1 é maior que o da onda 2. Agora, como eu faço para analisar se essa primeira parte aqui sobre a frequência da onda 1 está correta? Vamos pensar o seguinte. A equação que nós temos aqui para o movimento ondulatório é esta daqui. Né? Nós temos que V, tentar fazer um V aqui, é igual, né, ao lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Certo? Então a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Pelo fato dos reservatórios serem idênticos, a velocidade da onda é a mesma nos dois. Ou seja, isso implica o que aqui nessas grandezas? O que tiver frequência maior tem que ter comprimento de onda menor. E assim, né, quem tiver comprimento de onda maior tem que ter frequência menor. Porque essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. E é isso que ocorre aqui, ó. Aqui é o seguinte, o que tem comprimento de onda maior, que é o caso da 1, tem que ter uma frequência menor. E de fato tem, porque se você olhar aqui, ó, essa aqui atinge o pico 4 vezes e essa atinge só 3. Ou seja, essa de baixo de fato tem uma frequência maior. Ela tem comprimento de onda menor, como vocês estão vendo aqui que o comprimento de onda é menor do que o de cima. E ela tem uma frequência maior, porque nesse intervalo aqui, se você analisar, ela fez 1, 2, 3, 4 ciclos, enquanto essa fez só 3 ciclos. Então a letra A está correta. A frequência da 1 é menor, porque ela fez só 3 ciclos, enquanto essa fez 4. No entanto, o comprimento de onda da 1 é maior, porque esse comprimento aqui de onda é maior de fato do que esse daqui. Então a letra A é a alternativa correta. Tá? Não vou nem perder tempo com as outras não, porque eu já argumentei bastante nessa daqui. Né? Então as outras têm um ou outro erro. Aliás, mudei de ideia. Pausei o vídeo aqui e pensei melhor. Vou continuar isso aqui. É o seguinte. Vamos analisar o que tem de errado nas outras proposições aqui. Olha só. Letra B. As duas ondas têm a mesma amplitude? Não, porque olha só. Vamos analisar a amplitude aqui. Vamos pegar a posição de equilíbrio. A amplitude seria basicamente essa distância aqui, ó. A amplitude dessa onda, daqui até aqui. E a amplitude dessa onda, vamos pegar aqui mais ou menos na metade, dá então daqui até aqui. Qual desses comprimentos é maior? Este comprimento com certeza é maior do que esse, ou seja, a amplitude dessa onda claramente é maior. As partículas do meio oscilam numa amplitude muito maior do que essa daqui. Então, não tem a mesma amplitude, essa aqui já está descartada. Na letra C. As duas ondas têm a mesma frequência, já vimos que não, né? Elas têm frequência diferente. Letra D. Os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda 1 do que na onda 2. Bom, os valores da amplitude. A amplitude da onda 1 não é maior, né? A gente viu aqui que a amplitude é menor, certo? E na letra
Letra E, os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda 1 do que na onda 2. O comprimento de onda é maior, né? Mas nós vimos que a frequência, na verdade, é menor. Então, de fato, a letra A é a correta. Número 3. Uma onda senoidal que se propaga por uma corda, como mostra a figura, é produzida por uma fonte que vibra com uma frequência de 150 Hz. Então já está dando a frequência de vibração da corda. Quais são o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda? Olha só, pessoal, ele está te dando a figura aqui da onda formada na corda e ele diz que esse comprimento todo é 1,20 m, né? 1,2 metros. Pois bem, vamos pensar o seguinte, onde eu tenho aqui a identificação de um comprimento de onda? Lembre-se do que eu falei na videoaula. Comprimento de onda, ele é a distância entre dois pontos em uma corda, em uma onda, que seja, em que entre essa distância ocorreu um ciclo completo. Então, por exemplo, trocando em miúdos, o que eu posso traduzir? A distância entre duas cristas, entre dois vales, ou entre dois nós que contemplem um ciclo completo. Então vamos lá, olha só. Se eu marco aqui uma crista e marco aqui a outra crista, por que isso aqui representa um comprimento de onda? Porque se eu pegar daqui até aqui, a onda passou por todas as posições e voltou à posição de origem, que é a posição de máxima. Ou seja, daqui eu tenho então um ciclo completo. Então, se ocorreu um ciclo completo durante essa distância aqui, isso aqui representa um comprimento de onda. Tá? Outro ponto que eu posso identificar um comprimento de onda, se eu pegar aqui, nesse nó, até esse nó aqui. Porque olha só, são dois pontos de mesma posição, né? Estão no nó, mas se eu andar aqui na figura de onda, eu vejo que passou por todas as posições. Ele cumpriu o máximo, cumpriu o mínimo e voltou para a posição de origem, que era um nó. Então isso aqui reflete um comprimento de onda, daqui até aqui. Assim como daqui até aqui, a distância entre essas duas cristas, também é um comprimento de onda, certo? Ou seja, a figura me deu um tamanho maior do que um comprimento de onda. Né? Esse 1,2 aqui não é então um comprimento de onda, é mais. É maior do que o comprimento de onda dessa figura aqui, dessa onda. Então como é que eu vou chegar nessa análise? Então como que eu faço para descobrir quanto é o comprimento de onda? Bom, veja que essa figura ela pode ser dividida em três partes iguais, né? O comprimento desse nó até esse aqui é o mesmo comprimento desse nó até esse e é o mesmo comprimento desse nó até o último aqui. Ou seja, eu consigo dividir essa figura em três partes iguais. Bom, 1,2 dividido por 3 vai me dar quanto então? Vai ser então 0,4 para cada parte. Então isso aqui é 0,4. Isso aqui também é 0,4. E obviamente essa última parte aqui também é 0,4. Ou seja, se o comprimento de onda é essa distância daqui até aqui, conforme eu listei, né, desse nó até esse aqui, quanto é 0,4 mais 0,4? Dá então 0,8. Portanto, está aqui. O comprimento de onda é 0,8. Identificado na figura, certo? Bom, então vamos aqui a outra parte, que é a velocidade de propagação da onda. Bom, a velocidade está relacionada por essa equação, né? Lambda vezes f, ou seja, comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda foi identificado na figura, né? Conforme nós fizemos aqui. Bom, se o comprimento de onda é 0,8,
e eu já tenho a frequência, pois ele deu aqui, ó, a frequência de oscilação aqui da corda. Então basta fazer 0,8 vezes 150, que dá então 120 metros por segundo. Então essa é a velocidade dessa onda. Bom, a questão 4 é muito semelhante, né? Nós temos aqui então uma figura de onda formada aqui. Ele diz que essa onda tem uma frequência de 500 Hz, conforme está indicado aqui. Identifique sua amplitude e comprimento de onda e calcule seu período e velocidade de propagação. Bom, a amplitude está indicada aqui, né? Não tem segredo, né? A distância da região de equilíbrio, né? Essa linha que representa os nós. A distância daqui até uma crista ou daqui até um vale é a amplitude. E aqui já está representado, né? A amplitude é 10 centímetros. Ou seja, eu simplesmente peguei aqui que a amplitude é 10 centímetros. E aqui o que eu fiz? Simplesmente converti para metro, né? Dividi por 100, formei então 0,1 metro. Então tá, a amplitude já está aqui indicada na figura. Bom, vamos ver agora. Comprimento de onda. Comprimento de onda também está fácil de calcular, porque ele deu essa distância aqui, que é 20 centímetros. Mas como eu mencionei lá no exercício anterior, nós sabemos que daqui até aqui representa um ciclo completo, né, com um máximo, um mínimo e voltando à posição de equilíbrio. Então daqui até aqui é um comprimento de onda. Bom, se até aqui é 20 centímetros, então com mais 20 centímetros aqui, nós temos um comprimento de onda completo, né? Ou seja, 20 mais 20, 40 centímetros é então o comprimento de onda. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz para amplitude, dividi por 100 para passar para metro. Então 0,4 metros é o comprimento de onda. E por que é interessante eu passar esse comprimento de onda para metro? Porque na hora que eu for calcular a velocidade da onda, ela sai já em metro por segundo. Olha só, a velocidade calculada como lambda vezes f, ou seja, comprimento de onda vezes a frequência. E eu tenho aqui o comprimento de onda que foi identificado na figura, né? 40 centímetros, que é 0,4 metros. Então está aqui o comprimento de onda. Vezes a frequência que foi dada, né? 500 Hz. Então 0,4 vezes 500, temos aqui 200 metros por segundo de velocidade para essa onda. Tranquilo, né? Na número 5, a figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil. A velocidade de propagação desta onda é de 40 metros por segundo e cada quadrinho possui 1 metro de lado. E aí ele pede para determinar comprimento de onda, amplitude, frequência e período. Bom, quer dizer então o seguinte, cada quadradinho tem 1 metro de lado, então é 1 metro por 1 metro. Certo? Então temos essa medida aqui, 1 metro por 1 metro. Bom, vamos identificar aqui, né? Comprimento de onda, vamos lá, letra A. Olha só, pessoal, várias maneiras de identificar o comprimento de onda. Podemos pegar daqui até aqui, pois isso aqui é um ciclo completo, né? Ou, inclusive, podemos pegar, nesse caso aqui, a distância entre duas cristas também, isso aqui também seria um comprimento de onda. A distância entre dois vales também poderia ser, essa distância aqui. Quaisquer dessas opções vai dar o mesmo resultado, ó. Conta os quadradinhos. Daqui até aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Né? Então, 8. Cada passagem de um quadradinho para o outro é 1 metro. Então, 8 vezes 1, 8 metros. Então, temos aqui 8 metros. Se você contasse aqui em cima, daria a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não resta dúvidas de que o comprimento de onda é, então, 8 metros. Bom, vamos agora para a amplitude. Amplitude também no mesmo sentido, né? Como é que identifica a amplitude? A gente pega da região de equilíbrio, que é essa linha aqui, né? A linha neutra,
E a gente pega então o deslocamento até a crista. Bom, então daqui até aqui é uma amplitude, né? A gente pode identificar a amplitude aqui. Daqui até aqui também e assim por diante. Daqui até o vale também seria aqui fácil de identificar a amplitude. Conta o comprimento. Foi 2, né? 2 quadradinhos. Então cada quadradinho é 1 metro. Então a amplitude claramente é então 2 metros. Sem problemas. Agora vamos à letra C aqui, a frequência da onda. Então como que eu posso encontrar a frequência? Eu sei que a frequência tem duas relações matemáticas aqui para a onda. A frequência é o inverso do período, mas essa a princípio não me serve. Fazer que F é 1 sobre T não vai me ajudar, porque eu não tenho ideia de quanto é o período. Mas o que eu posso fazer? Eu sei que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade da onda eu já tenho aqui, ó, foi dado. Como eu acabei de descobrir o comprimento de onda, aqui na letra A, então beleza, ó, o que eu faço aqui? Ó? Eu sei a velocidade, identifiquei o comprimento de onda na letra A, o que eu faço então? Calculo a frequência. Olha só, a velocidade da onda está dada aqui, ó, 40 metros por segundo. O comprimento de onda eu identifiquei que são 8 metros, né, daqui até aqui. Então bastou isolar aqui a frequência, né, passo o 8 dividindo aqui, 40 dividido por 8, 5 Hz é então a frequência. Tá? Para a frequência sair em Hz, pessoal, a velocidade tem que estar em metro por segundo, tá? Não pode estar em centímetro por segundo, coisa assim. E o comprimento de onda tem que estar em metro, tá bom? Se aqui tivesse uma velocidade em centímetro por segundo, o comprimento de onda teria que estar em centímetro, porque aí centímetro cancela com centímetro, fica só a unidade de tempo, tá? Então aqui, por isso que saiu em Hertz, porque aqui é metro por segundo e aqui está em metro. Então beleza, metro corta com metro, sobra só ciclo por segundo, que é o Hertz. Então 5 Hertz. Na letra D, ele pede então o período de oscilação do barquinho. Bom, o período eu encontro, poderia fazer velocidade é lambda sobre T, mas seria desnecessário, porque eu já tenho a frequência aqui, ó, calculada no item anterior. Então basta eu fazer que o período é 1 sobre a frequência. É assim como nós fizemos a nossa primeira lista. Então já sabemos que a frequência é 5 Hz. Então 1 sobre 5, 0,2. Pronto, o período 0,2 segundos.